registrar e justificar as ausências do vereador Cid Ferreira, relator da comissão, que está aqui representado pelo Dr. Palmeron, que nos justificou antecipadamente que não poderia vir hoje. Também o pastor Roberto Alves, que nos justificou ontem por necessidade pessoal a sua ausência, e também do vereador Luiz Carlos Rossini, que em decorrência das questões relativas aí como ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente, das questões relativas à escassez de água aí na região, ele teve que ir para um compromisso também de última hora e não pôde participar. Então, passo... e o do vereador Aurélio também. O vereador Carlão do PT está aqui, daqui a pouco ele vai comparecer, está aqui ao lado, num outro evento, mas já veio já para cá. E então eu passo a palavra para os senhores para as considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite, para prestar esclarecimentos. Lá na CPFL a gente tem uma estrutura, que as solicitações de energia, até uma determinada carga, elas são solicitadas diretamente no nosso 0800, e até 50 kW. E essa solicitação, até 50 kW, não tendo nenhuma carga especial, motores pesados, ela gera uma ordem de serviço e vai direto para as equipes providenciarem a ligação, onde é verificado se o padrão está adequado, como for o padrão de energia, o postinho, a caixinha do cliente, cabo, disjuntor, se está de acordo com a carga solicitada. Acima dessa carga, então até esse limite ela cai na área comercial, onde nós temos lá as equipes preparadas. Acima dessa carga, ela cai na área técnica, que é onde lá eu trabalho, para a gente poder analisar a rede, porque até a carga de 50 kW, a nossa rede aí tem uma determinada folga, então já cai direto para a ligação, não tem problema nenhum. Acima dessa carga, a gente analisa a questão da rede, se há necessidade de reforço ou não, tá? Então pode acontecer de ter reforço na rede da CPFL, se não precisar de reforço, a ordem de serviço é liberada para que a equipe vá lá, providenciar a ligação. Se a carga instalada, o que dificilmente ocorre, for acima de 75 kW, é necessária a apresentação de um projeto particular, por um engenheiro responsável e tal, que é feito no nosso site. Esse tipo de ligação, a carga geralmente é pequena, tá? Apesar de parecer que é uma instalação, por causa do porte da antena, mas as cargas são de 20 kW para menor, Então, são gerados no 0800 e vão direto para a equipe para providenciar a ligação, tá ok? A CPFL, ela se restringe tão somente à verificação das condições do padrão. Está de acordo, se a caixinha é do tamanho certo, o postinho está dimensionado correto, o cabo, o disjuntor, tá ok? Ela não, o limite da CPFL vai até aí. Internamente, a questão das instalações elétricas após a medição, a CPFL não tem obrigação de verificar, tá ok? Acho que quer complementar alguma coisa, Ademir? Por enquanto, Obrigado, Ricardo. Então vamos passar a palavra para o vereador Pastor Elias. Na situação, nós temos visto algumas antenas que elas foram instaladas aonde já existe, por exemplo, um comércio, uma residência, como o caso das antenas que foram colocadas, que estão colocadas, instaladas nos condomínios. Como é que funciona nesse tipo de imóvel? É pedido também, é feito a mesma exigência ou aproveita um ponto que tem ali e liga como se fosse, entenda a minha colocação, viu? Não é de forma pejorativa. Liga na tomada e ela passa a funcionar. Aproveita já a estrutura que tem. Exatamente.
propriamente em prédios, vamos falar em prédios aqui no centro da cidade, muitas torres às vezes são instaladas e utilizam provavelmente até o medidor da administração. A carga é tão pequena que ele não requer que a empresa, que a distribuidora faça algo diferente. Cabe ao responsável por aquele medidor, ele tem a guarda do medidor e a responsabilidade do medidor. Se ele está cedendo energia para alguém, recebendo algum aluguel, é de responsabilidade dele. Está registrando, está medindo e ele está pagando a conta de energia. Então, assim, para a CPFL, ela não olha não chega até esse grau de fiscalização. Isso também, alguns comércios onde já existe a ligação lá pronta do medidor, acontece a mesma coisa. Ele cede após o medidor, entendeu? Aí não cabe a CPFL, ela não faz esse tipo de fiscalização, entrar dentro da propriedade da pessoa, ver o que ela está fazendo, que finalidade que está. A importância é que está medindo e que está sendo pago a conta. A CPFL só olha com esses olhos. Por curiosidade, senhor presidente, não sei se os técnicos podem me responder, a gente tem uma noção qual o consumo médio dessas antenas, por curiosidade, e isso em espécie, né? Quanto que paga por mês, mais ou menos, uma antena dessa? Será que é possível a gente ter uma ideia? Não, varia muito da potência instalada ali em quilowatts, em energia, vezes a hora utilizada. Varia muito de antena para antena, de capacidade para capacidade. Pastor, o senhor fica à vontade, se daí. Eu queria, Ricardo, que você me explicasse novamente como é que funciona o procedimento para solicitação da colocação dessas antenas. Uma empresa, por exemplo, vai colocar uma antena num lote de terreno e ela faz o pedido à CPFL, junto à CPFL, para ligação de energia. Quem faz o pedido, muitas vezes, é o proprietário do terreno ou é a empresa que vai instalar a antena ou é a operadora, porque nós temos terceirizadas que fazem a colocação de antenas para as operadoras. E qual é a documentação que vocês exigem antes de colocar lá o medidor e de fazer a ligação? Olha, a documentação, a solicitação, como eu falei, a maior parte, mais de 90%, como a carga é menor que 50 kW, ela é feita no nosso 0800, tá? E é só solicitado, né? A pessoa pega o nome do responsável, o nome de quem vai sair a conta de energia, a relação de carga, né? Não há necessidade, na maioria dos casos, de nenhuma ART, porque a ART é solicitada quando a carga nossa, que a gente chama lá um padrão C4, né, acima de 38 kW, né, ou quando há aglomeração de pessoas, que não é o caso de um site, né, de uma antena de telefonia celular, que não fica ninguém lá. Tá? Então a solicitação geralmente é para quem a gente vai mandar a conta de energia elétrica, né, a conta de energia. Se ela vier no nome da Oi, ela vai ser no nome da Oi, se ela for no nome da Claro, vai ser no nome da Claro. Mas quando é feita a solicitação, alguém liga no 0800. Só ligar no 0800, se identificar, dar aí isso já é automático. Vocês não solicitam, por exemplo, um documento para verificar a cópia do IPTU ou o RG do responsável, o CPF do responsável. Não se pergunta no 0800, por exemplo, se a ligação é para fins residenciais ou para fins comerciais ou para fins industriais ou para... Não é feita essa triagem no 0800? Sim, só complementando o que o Ricardo falou. Com o advento de uma resolução aí, hoje, quem for solicitar uma ligação na CPFL tem que se fazer o famoso cara crachá. Então, se você, Arthur, for fazer uma ligação na CPFL, você vai ter que... Pode ligar no 0800, faz o pedido, você vai ter que ser o seu CPF, RG em uma das agências nossas e apresentar. O Arthur está aqui, eu fiz a solicitação, pode dar seguimento. Isso também ocorre com a pessoa jurídica. Então, qualquer pedido de ligação que é feita via 0800, ela não sai para campo de momento. Tá? Imaginemos que não tem carga superior, não necessita análise técnica, simplesmente é uma ligação simples, vamos dizer assim. Faz o pedido.
o 0800 passa o número da atividade e fale, procure uma agência nossa para validação do documento. Se for pessoa jurídica, o que é exigido dele? Que leve o contrato social da empresa, onde ele pode representar a empresa, ou uma procuração que fica arquivada na empresa, onde quem está solicitando tem poderes para representar a empresa, quando pessoa jurídica. Quais são os documentos, além dos documentos pessoais, procuração, contrato social, CPF, RG, nós não exigimos IPTU, não exigimos alvará de funcionamento, assim, o padrão tem que estar de acordo com as normas e os documentos onde vai figurar o nome do cliente, que a gente chama. Não precisa de uma autorização do proprietário do imóvel também? Não. Uma comprovação de ser proprietário Escritura, do imóvel? nada, autorização, comprovação, autorização, nada. Então, pode ser que vocês estejam ligando a energia num terreno onde nem o proprietário esteja sabendo que essa energia está sendo ligada. Perfeito, podemos sim. Mas isso não pode gerar algum problema depois? Vamos supor, alguém que vai lá, entra no terreno, invade o terreno, faz a solicitação, não precisa então de nenhum instrumento de autorização do proprietário? Não, se me permite, eu tenho 32 anos de CPFL, isso nunca ocorreu. De alguém pedir a ligação e não ser o proprietário do imóvel? Não. Certo. Me responde uma coisa, nessa questão da pessoa jurídica daí, vocês têm que apresentar os dados daí da pessoa jurídica. No caso das antenas, quem solicita, na maioria das vezes, são as próprias operadoras ou são alguma empresa terceirizada? É um misto. Você tem tanto as próprias operadoras como as terceiras. Geralmente vocês também fazem a ligação sem solicitar nenhum documento, nenhum comprovante do proprietário do imóvel? Não, exatamente. Não exigimos nada. Tá. Vocês têm hoje uma relação de quantas ligações existem? Porque quando se faz a solicitação junto à CPFL, vocês perguntam se é para fins residenciais ou se é para fins comerciais. Perfeito. E aí eles informam que é para fins de instalação de antena de telefonia celular. Eles já respondem isso. Sim. Então vocês têm lá um levantamento de quantas ligações vocês têm hoje na cidade para colocação de antenas de telefone celular? Perfeito, temos. Vocês têm essa informação para a gente agora? Agora não. Tem como vocês encaminharem para a gente essas informações, esses dados com todos esses endereços? Temos. Então já fica aqui registrado para que nos encaminhem uma semana, 7 dias. Ok. Então, encaminhar. Ademir, você não tem ideia hoje de qual é o número dessas ligações aproximadamente? Não precisa... Não tem, Arthur. Assim, só um complemento. Muitas vezes o pedido de ligação, ele não vai com essa atividade final que a gente fala, antena de telefone. Estação transmissora. Não, mas às vezes assim, ele pede uma ligação, por exemplo, está lá o lote, não tem nada ainda, ele pede como canteiro de obras. Entendeu? Então vou ter casos que hoje é uma antena, que a ligação vai figurar como canteiro, é uma atividade comercial, industrial, aí que figura, mas como construção civil pra gente, entendeu? Então assim, eu vou ter muitos disso que você falou, como antena, tudo certinho. Mas existe também aquele outro caso que eu não vou conseguir precisar, por isso que justamente, sei lá, imaginemos que tenha 1.000, pode ser que no meu cadastro tenha 200, entendeu? Entendi. Pode ser que muitas ainda estejam cadastradas como... E existe uma diferenciação na tarifa, se é para fins comerciais, residenciais, no caso para colocação de antena, ou é a mesma tarifa? Diferente. Comercial um preço, residencial outro. Então, daí, de uma certa forma, se ele está lá com uma ligação para fins de canteiro de obra, ele pode estar burlando, então, É o mesmo preço comercial. A de canteiro de obra? Sim. E aí a pessoa depois tem que solicitar, a hora que termina a obra, então, a ligação residencial definitiva, é isso? Não, é comercial, né? Comercial. Não alteraria nada, né? O que às vezes seria diferente, assim, se ele tivesse, às vezes, como residencial, pagando como residencial, e o correto fosse comercial, a tarifa residencial é mais cara, só isso.
Certo. E para fins estatísticos, muda o que você falou, justamente isso. Se tiver na atividade correta de classificada, estatisticamente eu baixo uma planilha lá, eu tenho X torres, X bares, X lanchonetes, entendeu? Então, às vezes, distorce um pouquinho, porque às vezes a atividade principal não está correta no meu cadastro. Pela carga consumida, geralmente essas antenas elas têm um padrão, né? Me corrija se eu estiver errado, aí a parte técnica vai poder falar. Não existe variação no consumo, é uma coisa bem linear, porque ela funciona geralmente 24 horas, não é isso? Teoricamente estática, né? Pelas contas, teria como você identificar, mesmo sendo um terreno que não está lá, uma ligação que não está lá cadastrada como antena, mas você verificar pelo consumo, você dizer, olha, aqui tem todas as características de ser uma antena? Impossível.